dia, bom dia, bom dia. Olha que céu bonito que tá aqui. Espero que esteja bonito aí com você também. Deixa eu ver aqui o que tá escrito. Hoje é o dia 13 de julho e estamos começando o Desembaraxando, episódio 72. A você que está ao vivo aí, bom dia. A você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Domingo. E desejo de todo o coração que o seu domingo seja muito, muito bacana, muito abençoado. E que você possa ter aí vivências que marquem a sua vida positivamente, tá bom? Perto de quem você ama, perto de quem você realmente vibra o teu coração estar perto, vibra no sentido positivo da palavra, e que você tenha um grande domingo aí, tá? Um grande café da manhã, almoço. Se você vai visitar alguém, que seja muito bom, ou se você vai receber visita, que seja muito bom também. E ao final, um jantar aí maravilhoso, na companhia daquelas pessoas maravilhosas, preparando, energizando para encararmos depois da segunda-feira e toda a semana que vem. É isso aí. Tá uma delícia o amargo aqui, viu? Gratidão a você que sempre tem caminhado com a gente, que sempre tem apoiado essas iniciativas aqui, os feedbacks, as conversas do Desembaraxando. De segunda a sexta ele funciona às 6 horas da manhã, sábados, domingos e feriados no horário alternativo, um pouquinho mais tarde. Hoje começamos às 7h25 do domingo. O conteúdo fica gravado aqui no Instagram, fica gravado também no Facebook do Baracho e no YouTube. Inscreva-se e é isso aí, tá bom? Vamos bater um papo aqui do assunto de hoje. Eu marquei aqui no meu caderno, né? E vamos falar um pouquinho sobre papéis. Não esse papel aqui, né? Não é isso aqui não, não é essas folhas, não é esse papel que eu tô falando não. Mas eu tô falando papel no sentido do lugar de cada um num grupo. E principalmente na família, porque o papel que ocupamos na família, ele vai ser desenvolvido nos outros grupos. E é interessante isso, porque a pessoa, ela vai assim percebendo isso, né? Olha só como eu ajo no grupo, olha só como eu sou visto no grupo, olha só como eu me faço ver no grupo maior, de trabalho, de igreja, de corrida, sei lá, qualquer grupo que a pessoa possa participar, como consequência do grupo familiar. Então ali é o grupo da onde chamamos de primeira sociedade. E ali realmente nós temos as marcas que mais introjetamos na vida e aquelas que mais realmente definem o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso modo de interpretar as coisas, o nosso modo de ter a autoestima, o modo como é isso em cada um. Então é isso aí. É aquele começo que realmente que atravessa assim, a gente, que passa pela gente e deixa muita coisa na gente. Coisas boas também, é claro, né? Não estou falando só de espinhos, mas coisas muito bacanas também que ficam. Mas falar sobre papéis, então o tema de hoje é esse, né? Esse papel não é meu, esse papel não é meu. Então, são coisas que a gente costuma ver aí na caminhada das pessoas, né? Eu sempre lembro de uma pessoa muito querida, né? E aí, sempre quando a gente fazia assim um movimento de convite para que ela pudesse participar conosco de uma viagem, de alguma coisa, qualquer coisa que pudesse ser assim diversão para ela e para nós também, porque a gente ama. Aí a pessoa, por muitas vezes, até falou que ia participar, até falou que ia estar com a gente, e muitas vezes em cima da hora declinava ali, porque quando comentou com a família que ia participar, a família veio e um monte de narrativa, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai nos abandonar nesse dia, que é isso? E a pessoa introjetava uma culpa, um sentimento de pesar, e a pessoa acabava ficando ali naquele lugar que não era dela, até porque tem mais irmãos, tem mais familiares, e sempre tudo ficando com aquela pessoa.
É claro, pessoal, que a pessoa pode estar num lugar de um papel que não é dela por vários motivos, né? Quando acontece uma tragédia na família, por exemplo, quando um dos progenitores deixa de estar a esse mundo, descansa, ou alguma outra coisa que incapacita, ou uma ausência, e aqueles que ficam vão se reorganizando, né? E vai acontecer de alguns desses que ficaram, ou todos eles, ou pelo menos um desses, pode ocupar um lugar assim diferente para poder até mesmo sustentar o grupo, sustentar os demais, né? E aquela coisa toda. Só que isso exige muito dessa pessoa também, porque ela começa a viver a vida num lugar que não era dela. Aquele papel não é dela. Por mais que tenha sido até necessário alguma coisa acontecer. Mas enfim, você que está ouvindo, você que está assistindo e ouvindo também, Desembaraxando, como é que é isso na sua vida? Você vive um papel que não é seu? E já está bem cansado disso? Só que também, se falar, parece que não adianta. E se falar, você vai ouvir alguma coisa que ainda vai fazer você sentir culpado, você sentir responsável. O interessante é que quando a pessoa está fora do seu papel, ela ocupa assim uma responsabilidade, alguma coisa que é muito maior do que realmente deveria ser. Ela acaba acumulando coisas que são até dos outros membros da família. Então é interessante isso. Então cada pessoa vai ter o seu lugar. Cada pessoa tem o seu papel na família, né? E o papel que é da pessoa, realmente da pessoa, baseada na sua personalidade, baseada naquilo que é muito dela, isso vai ter a ver com a essência da pessoa, né? Então, quando cada pessoa vive o seu papel mesmo, por mais que possa ter dificuldades, por mais que possa ter as contrariedades muitas vezes, mas ainda assim é o papel da pessoa. Então, quando ela vive esse papel que é dela, então a engrenagem funciona melhor, tá? Não estou dizendo que não vai ter desconforto, não vou estar dizendo que não vai ter, enfim, as agrouras da vida, mas se a pessoa está dentro do papel dela, dentro daquilo que tem a ver com ela, então é bem mais interessante isso, né? Agora, nós vemos aí pessoas que estão fora desse papel. Pessoas que não estão vivendo, bom dia meu brother MacGyver, não estão vivendo o seu papel. Então aí que está a questão, né? E eu marquei algumas coisas aqui, né? Eu escuto muito isso, né? As pessoas falando nas sessões, né? E as pessoas, às vezes, ou até mesmo muitas vezes, a pessoa está fora do seu papel. E pode estar fora do seu papel, muitas vezes, desde quando nasceu já. Ou desde quando se constituiu ali, andando, correndo, já com uma independência, já foi colocada num lugar que não é do seu papel. Então a pessoa ela ocupa um papel que não é dela, né? E a pessoa vai introjetando a ideia de que ela tem que viver esse papel mesmo, né? Papel que não é dela, papel que seria de outras pessoas, né? E nem sempre o papel é ocupado quando tem assim uma ausência mesmo, né? Muitas vezes quem deveria ocupar fica quieto e deixa para o outro, né? De modo bem narcisista assim também, né? Não fecha o filtro com isso, tá? Então, por exemplo, a pessoa ocupa um papel que não é dela e ela vai introjetando essa ideia, porque ela vai entender que ela não pode decepcionar as pessoas, ela vai entender que se ela não fizer isso, ela vai abandonar, ela vai entendendo que se ela parar de fazer isso, ela para de proteger, ela começa a ver assim que não tem ninguém para fazer aquilo, ninguém se oferece, ninguém se coloca, a pessoa por excelência daquele lugar fica ali meio que não é comigo, e essa pessoa outra que assume tudo isso, ela fica nesse lugar. Então ela fica nesse lugar de não poder decepcionar, de não poder abandonar. E a pior coisa é a pessoa ficar regida por isso, né? A pessoa nutre sentimentos de uma grande responsabilidade, ela nutre sentimentos de culpa, porque se ela não faz isso por um momento. E o que pode acontecer é a pessoa realmente nunca viver assim o que é para ela, né? Tudo que é para ela vai ser entendido como algo egoísta,
Tudo que é para ela vai ser entendido como uma coisa, você só pensa em você. E a pessoa nunca pensa nela, porque ela vem com essa toada de sempre se colocar nesse lugar para todo mundo, de não poder decepcionar, de não poder abandonar. E fica essa narrativa muito grande, né? E a pessoa começa a pensar assim, se eu não assumir esse papel, ninguém vai assumir. E eu vejo isso, por exemplo, em algumas relações de pais e filhos, né? Você deve saber disso aí, né? Existem filhos que acabam sendo pais dos próprios pais. Não feche o filtro com o que eu estou falando agora, tá? Eu não estou dizendo aquele momento de quando os pais estão já enfermos, ou quando os pais estão já bem idosos, ou quando os pais, mesmo não sendo idosos, mas passam alguma necessidade. E os filhos, sim, eles vão lá, eles se organizam, eles ajudam, eles estão ali, né? Mas ainda que façam isso, eles são filhos. Eles são filhos, e os pais, mesmo ali mais assim, impedidos, com dificuldades, eles são pais também. Mas eu vejo algumas inversões de papel, e eu acho que a grande inversão de papel é essa. E a pessoa vai levar essa inversão de papel para a vida, né? Então, por exemplo, quando os filhos se veem como mães ou pais dos próprios pais, né? E a pessoa fica num movimento tão desgastante que ela não consegue assim definir quem é ela, quem é o outro, o que é dela, o que é do outro, porque a pessoa introjeta severamente esse lugar invertido de ser mãe da mãe, de ser mãe do pai, de ser pai da mãe, de ser pai do pai. Eu lembro uma vez uma moça de uns 13, 14 anos que falava assim, Baracha, eu não aguento. A minha mãe se comporta como uma adolescente, a minha mãe me coloca nesse lugar de mãe dela. E eu não sou mãe da minha mãe, eu sou filha dela, né? Achou que eu ia falar uma coisa meio zoada aqui, né? Que eu sou filha da, né? Então, eu sou filha dela, eu não sou mãe dela. E essa inversão de papéis é muito desgastante, né? A pessoa acaba não vivendo o ser filha. E aí ela se torna mãe da própria mãe, ou mãe do próprio pai, ou pai da própria mãe, enfim, né? Por exemplo, tem pais que vão querer colocar a filha num lugar meio que de esposa, né? Você tem que ser comigo que nem a sua mãe é comigo, ou a sua mãe foi comigo se a mãe já é falecida, né? E tem filhas que infelizmente vão entrando nesse lugar de ser esposa do pai, de ser esposa desse pai. Ou alguns filhos que vão ser os maridinhos da mamãe também, né? E isso atrapalha demais o casamento, né? Quantos filhos são filhinhos da mamãe que na verdade são maridinhos da mamãe? E atrapalha o casamento, né? Eu lembro de uma situação uma vez de uma pessoa que se queixava disso, né? A sogra tinha uma carta branca dentro da casa dela, mais do que ela mesma, que era a dona da casa. Porque o filho naquela conversa de gratidão, eu tenho gratidão por tudo que ela fez por mim, não estamos negando a gratidão, que legal, parabéns por ter gratidão. Mas aí a mãe tornou-se uma esposa, e é complicado isso, tá? Então, você está entendendo aqui a temática do Desembaraxando de hoje, né? Esses lugares que não são nossos, esses papéis que não são nossos. Então, quando o filho torna-se mãe da própria mãe, do próprio pai, pai da mãe, pai do pai, ou quando é esposo do pai, esposa da mãe, ou aqueles pais que querem se meter a ser amigos dos filhos, né? Amigos assim, se nivelando mesmo ali, né? Quer ir pra balada junto com os filhos, quer fazer junto com os filhos, né? Eu vejo algumas mães que são tão inseguras com a questão do filho se distanciar, que acabam acompanhando assim, né? Eu falei para uma que eu conheço aí, eu falei, ó, deixa sua filha respirar, deixa sua filha ter os amigos dela, deixa sua filha caminhar. E a mãe tá sempre junto, se comportando como uma da idade ali, né? E você vê que é uma questão de forçar a filha a sempre estar lembrando, ó, tem eu aqui, ó, tem eu aqui. Então olha só como isso é muito severo na psique e nas emoções de uma pessoa, né? Não feche o filtro, eu não estou dizendo a questão de não ajudar, de não honrar essas pessoas, tudo no seu devido tempo e tudo no seu papel certo. Um filho ajuda um pai e uma mãe sendo filho, e o pai continuando sendo pai, a mãe sendo mãe. Agora a questão dessa mudança dos papéis, dessa mudança dos lugares, né? Então, a pessoa que está fora do seu papel, ela começa a perceber
que ela tem que ter ela tem uma necessidade urgente já de se distanciar. E distanciar não é parar de conversar com a pessoa, mas é distanciar para viver o seu papel, para fazer bem a si mesma, para exercer uma presença consigo mesma. Mas a pessoa, quando ela tenta fazer um movimento em prol dela mesma, ela vai ouvir as narrativas de que é traidora do sistema, que está abandonando. Aí vem um discurso que mistura, né? Se a pessoa é religiosa, por exemplo, não importa a religião, você que fala que é da religião tal fazendo isso, você aí que é professor, que é psicólogo, você que é tão educador das pessoas, está fazendo isso para gerar culpa na pessoa. E a pessoa vai ter suas dificuldades de romper com isso. E ela volta naquele lugar. E ela volta na sobrecarga, né? Então a pessoa vai entender que se ela não assumir esse papel, parece que nada vai acontecer. E parece que ninguém vai assumir esse lugar, né? Então, quem fica nesse lugar vai ficar em constante alerta. Mesmo que a pessoa faça alguma coisa por ela, mesmo que ela tenha coragem um dia de sair com os amigos, é um tal de olhar toda hora o celular, é um tal toda hora de ficar vendo, será que estão precisando de mim? Será que vai acontecer alguma coisa? E o pessoal que depende dessa pessoa, eles são complicados também, né? Porque ficam toda hora telefonando, fica toda hora mandando mensagem, que hora que você volta? Você tá com quem? Mas nós estamos aqui. E a pessoa já vai tentar sair e curtir de um modo tenso. Na verdade não curte nada, na verdade não aproveita nada, porque quem tá do lado de cá nessa condição de dependente fica apurrinhando conversa na cabeça da pessoa, para a pessoa lá onde quer que ela esteja, ela não curta aquele momento, ela não curta aquele passeio, ela não curta aquela viagem. Eu já atendi pessoas que viviam isso, né? Até para fazer uma viagem, não consegue fazer uma viagem com os amigos para a praia, para fazer alguma coisa gostosa. Mas eu vou abandonar os fulano aqui. Mas eu vou deixar não sei quem. Já estão falando que eu só penso em mim mesma. Já estão falando que eu sou egoísta. Nunca fez nada para ti mesmo. É a primeira vez. Mas a pessoa introjeta uma narrativa dos pares que ela começa a achar que ela é tão cruel assim. Então, quando a pessoa está fora do seu papel, ela realmente fica sufocada. E falando de pais que fazem isso com os filhos, tá? Não feche o filtro com isso. Por exemplo, as pessoas que são desamparadas ou que são narcisistas, elas vão gerar pessoas para colocar nesse lugar, né? Para fazer apoio a elas mesmas, né? Você vê nas redes sociais aí, tem grupos nas redes sociais, grupos de filhos de pais narcisistas, não tem? Filhos de pais narcisistas, filhos de mães narcisistas, filhos de pais narcisistas. Esses pais que ficam manipulando, né? E atrapalham os filhos nesse sentido. Eles têm os filhos tão somente para satisfazer as próprias necessidades. É uma concepção narcisista, é uma concepção egoísta, e eles geram pessoas para colocarem nesses lugares. Eu já ouvi de uma outra conhecida que ela falava assim: o meu filho já sabe, ele vai cuidar da gente quando nós aqui ficarmos velhos. Claro que o filho tem que dar sustentação aos pais nessa hora, é claro que ele vai ajudar os pais naquilo que ele puder, é claro que ele tem que honrar os pais, sempre lembrando uma questão: vai ter uma hora que, dependendo do que os pais estão passando de dificuldade, de impossibilidade, né, até ficando assim enfermos, o filho não vai ter aquelas capacidades profissionais que aí o profissional vai ter. Aí vai ter que ir para uma instituição, ou vai ter que trazer alguém para perto. Então, às vezes o filho é visto como ingrato, como que abandona, só porque conta com um serviço profissional. E não tem nada a ver, não fecha o filtro. Cada história é fácil julgar, né? Falar que está abandonando, falar que não sei o quê. E é interessante que quem está de fora já compra essa conversa boba aí e critica quem faz isso, né? Mas ainda sempre para dar qualidade de vida para o pai e para a mãe, tá? Mas voltando, esse filho que introjeta essa narrativa de que vai cuidar desse modo neurótico, ele acaba colocando alguma coisa muito grande na sua mente, que já ocupa espaço na sua mente. Isso vai reger todo o seu desejo. Ele vai correr para um lado
E aquela narrativa vem como um lembrete, ó, presta atenção. E a pessoa não consegue se entregar mais ao seu papel, mais à sua vivência, mais aquilo que é dela. Então a pessoa fica em alerta, a pessoa fica o tempo todo consumida por esse lugar. Eu já vi moças chorando nessas horas assim, que elas falam, né? Ao mesmo tempo, eu não posso abandonar minha mãe, não posso abandonar meu pai, não posso abandonar meus irmãos. A pessoa se sente responsável por todo mundo. É interessante isso nas famílias, né? Eu vejo uma pessoa que é muito assim. Ela é preocupada com o sobrinho A, com o sobrinho B, com o sobrinho C, com o sobrinho D. E os pais desses sobrinhos mesmo estão nem aí. E um dia nós falamos, ó, isso é coisa dos pais, isso não é coisa sua. Você está morando na sua casa, lá em outro lugar, e você está preocupada com pessoas que não estão ligando para você, que querem você nesse lugar. Não feche o filtro com essa fala. Ai, Baracho, ai, mas que coisa horrível não poder ajudar as pessoas. Claro que é horrível não poder ajudar. Eu estou falando quando é ajuda dentro do seu papel, dentro da sua essência. Agora tem pessoas que estão fora dos seus papéis porque desde cedo foram colocadas por outras pessoas fora desse papel. Aí você vê os filhos tendo que ser mãe e pai dos próprios pais, mãe e pai dos próprios irmãos, né? Nos relacionamentos também a pessoa quer um pai, quer uma mãe, e não é pai e mãe, é marido e esposa, não é pai e mãe, né? Mas há quem espere isso. E é complicado essa questão. Eu não sou pai da minha esposa. A minha esposa não pode ser minha mãe, né? Assim, mas a pessoa coloca a outra nesse lugar. Então, realmente, muitas vezes, a pessoa está fora do seu papel, ela ocupa um papel que não é dela, só que ela introjetou essa ideia de que não pode decepcionar ninguém, não pode abandonar ninguém, ela tem que proteger, ela fica alerta o tempo todo, ela se desgasta, quer dizer, por não ocupar esse papel. É muito curioso isso. Então é importante que nós não sejamos narcisistas em relação aos nossos filhos, né? Os filhos não são para nós, os filhos são para a vida, são para caminhar, para viver, mas tem filhos que crescem com sentimento de culpa, com sentimento assim de que tem que estar ali. É claro que ele vai ter que estar ali, mas de um modo saudável, de um modo bem ensinado, de um modo humano, não desse modo egoísta. E quantas pessoas, por estarem presas a lugares que não são delas, elas não conseguem fazer a sua vida caminhar. Elas não conseguem ter um tempo para ela. Elas vão, por exemplo, ao shopping center, elas gastam uma grana por causa de outras pessoas, e quando é para elas, não conseguem gastar R$ 5, não conseguem se gratificar. É muito perigoso uma pessoa que não faz bem a si mesma, tá? Não estou dizendo a questão do egoísmo extremo, estou dizendo uma autoestima saudável. A pessoa que não consegue fazer a si mesma nada, ela vai ser alvo de ser objeto e presa muito facilmente de outras pessoas. Porque a pessoa nesse enquadramento de vida, ela entende que o laço afetivo é sempre ficar aliviando a vida dos outros. É sempre aliviar para o outro, é sempre aliviar para o outro. E a pessoa nunca se alivia. E a pessoa nunca faz nada para ela. E a pessoa entende que o fazer é sempre um fazer para o outro. Não fecha o filtro. Não estamos negando de ajudar as pessoas, né? Mas, por exemplo, a criança vai ouvindo as narrativas de casa. E ela vai ouvindo, verbal ou não verbal, o lugar que ela é colocada. E a criança vai ter aquela fase que ela é olhada pelo povo da casa. Ela tem gratificações porque ela é desejada. E ela percebe assim os movimentos na casa que ela entende que se ela se ajustar àquilo e obedecer àquilo, ela vai ser valorizada, ela vai ter um olhar, ela vai ser amada, e ela entra naquela conversa. E depois vai perceber que é pesado demais isso, que é pesado demais ocupar esse lugar. Ela vai perceber que o lugar nem dela é, só que é tarde demais, né? Tarde demais em termos, mas pode ser entendido como tarde demais, porque a pessoa também não consegue sair, aí volta a chantagem emocional. Eu fico vendo quantas moças assim ficam em casa com os pais, aquela última que fica, aí o pai e a mãe fazem uma chantagem emocional. Ah, porque você vai abandonar a gente vai morrer do coração, aqueles pais histéricos, né? Pô, mas todo mundo saiu,
todo mundo foi fazer o seu caminho, meus irmãos foram e agora eu não posso ir? E a pessoa luta para ter o seu movimento, ela vai fazer o seu movimento, até os irmãos, né? Vão agir contra, para fazer ficar em casa, para fazer ficar perto. Que sacanagem que é essa, né? Todo mundo tem direito de caminhar. E se todo mundo é filho, todo mundo participa para ajudar os pais. Agora um só fazendo isso é muito complicado, né? Então você nota que esses papéis, quando estão fora, a começar do grupo da família, eles vão para outros lugares. Aí eles vão para as empresas, vão para as escolas, vão para os grupos de convivência, e a pessoa revive aqueles papéis em outros lugares também. E a pessoa começa com o tempo a falar assim, mas e eu? E eu nesse lugar? E eu nessa vida? O que eu posso fazer por mim? Então a pessoa fica num conflito. O que é dela, o que é do outro. Parece que o que é do outro aí é o dela é o do outro. E ela não sabe nem o que é o dela. E pessoas assim, que estão fora dos seus papéis, muito difícil elas ouvirem a seguinte pergunta. Qual pergunta, Baracho? O que você quer? Pessoas assim raramente escutam o que querem, porque se elas começarem a falar o que quer, isso vai tirar da rota, que vai satisfazer os outros, que ganham com isso, tá entendendo? Ou a pessoa, por nunca ouvir o que quer, ela nem sabe o que ela quer. E é interessante no consultório, algumas pessoas chegam sem saber o que querem, nem sabem o que querem, porque elas vão ao consultório, na verdade, elas vão falando através de um sintoma. Aí incomoda a pessoa. E o sintoma que fala pela pessoa. Mas a ideia é transformar o sintoma em palavras, né? E a pessoa nem sabe o que ela quer, ela não sabe qual que é o seu desejo. E uma grande meta, intuito e propósito de uma terapia é que a pessoa possa se haver com o seu desejo. Que ela possa bancar o seu desejo. Que ela possa mostrar a sua singularidade através do desejo que ela tem. O meu desejo, o outro desejo do outro e do outro do outro é o que diferenciam as pessoas. Quando a pessoa não vive o seu desejo, ela vai viver o desejo do outro. Quando a pessoa não vive o seu lugar, ela deixa o lugar vazio vai ser o lugar do desejo do outro. Isso eu aprendi muito bem na faculdade de psicologia com um professor meu, falando de terapia de família. E ele falava isso, ó. Na família, nos grupos, tem os seus papéis, tem os seus lugares, e cada um deve ocupar o seu para gerar essa harmonia, para que funcione a engrenagem. Mas quando alguns não assumem isso por vários motivos, né? Então o lugar fica vazio. O lugar vazio, guarde isso, vai ser o lugar de desejo do outro. Você fica marcando aí, esperando, não, mas todo mundo é bonzinho, e você fica aí olhando para as estrelas, distraidão, alguém vai e pega o seu lugar. E você vai acabar ocupando o lugar de ser motor para o lugar do outro, em vez de ser para o seu. Não fechem o filtro aqui, Baracho está induzindo a gente a ser egoísta, a só pensar na gente. Não é nada disso. Esse pensar só na gente, esse modo extremado é patológico. É patológico. Esse extremo de tão somente pensar em mim e o mundo não existe. E patológico também é o excesso esvaziamento de si e não me vejo também. Então a questão é ter equilíbrio em tudo na vida, porque tudo que excede, falta. Tudo que é ao extremo é sinal de que alguma coisa está faltando. Então, esse lugar, esse papel não é meu. Você está percebendo aí que esse papel já há um bom tempo não é seu, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é familiar, você que é cônjuge de alguém que está nesse lugar porque você faz isso com ela, com ele. Observa, olha o que a pessoa está passando por causa de você. Olha o que ela tem que fazer de movimento, de não olhar a própria vida só para sustentar o seu narcisismo, né? Então, por exemplo, você que é pai e mãe, você tá pondo minhoca na cabeça do seu filho para fazer ele sentir um porcaria, porque ele não olha para você, e o quanto que ele já olha, né? Mas tem que ser mais, tem que ser mais. Ó, liberte o seu filho. Na verdade, libere o seu filho, libere o seu filho, libere a sua filha, libere o seu esposo, libere a sua esposa. Quando falo liberar,
é desse papel que não é dele, tá? Não é liberar para deixar ele embora. Ah, esposa, libere a sua esposa. Não é isso, tá? Mas, ó, libere os seus filhos. Libere, libere. É uma coisa muito importante isso. Libere, libere, né? Quando meu filho foi embora de casa para estudar, ele foi morar sozinho. Aí na época ele começou a ter a renda dele, começou a fazer por ele. E na época ele veio falar com a gente, ó, eu quero começar a honrar aqui as minhas próprias despesas e eu quero fazer isso, né? Aí na hora veio uma coisa e nós, não, mas deixa que a gente faz, aquela coisa toda. E meu analista falou assim, ó, libera ele, deixa ele ir, solta. É importante isso, tá? Porque senão gera uma pessoa insegura, gera uma pessoa que depois com 40 anos de idade vai atrás de você, pai, mãe, não sei o quê, de modo patológico, estou dizendo, tá? Então aí não. Então, quando a pessoa vive fora do seu papel, ela vai ser papel do outro, ao extremo. Papel do outro. E uma coisa que pode chocar, tá? Mas é a pura verdade. Na relação de pais e filhos, estou dizendo, tá? Quando o filho acaba sendo mãe ou pai do próprio pai e mãe. Essa inversão patológica, que ele fica alerta, que ele não vive a sua vida, porque ele fica pensando, ai, lá eu tô longe, sem mim não vão viver, sem mim não caminho, porque introjetou essa conversa, ó, nós não podemos e nós nem devemos salvar os nossos pais. Oh, Baracho, eu te odeio, calma, né? Nós não podemos e nem devemos salvar nossos pais, assim como nós não podemos nem devemos salvar ninguém. Nesse sentido do assunto que eu tô te falando, tá? Não vai ser literalzão aqui. Ai, Baracho, então se alguém estiver passando uma necessidade e eu ver, eu não ajudo, não é nesse sentido. Você entendeu. Eu estou dizendo quando a pessoa está mergulhada nesse papel que é fora do seu papel, né? É nesse sentido que eu estou dizendo. Então, quando a pessoa ela não vive o seu papel desse modo, tá entendendo? Então, nós não podemos salvar e nem devemos salvar. Isso não é abandono, isso não é largar, isso não é falta de humanidade, não é nada disso. Pelo contrário, é uma ação amorosa, é uma ação educativa e é uma ação muito importante. Você aí, que está esperando seu filho chegar ao mundo, você pai, você mãe, está esperando com alegria chegar ao seu filho, parabéns a você que tá fazendo isso, que está aí pai ou mãe de primeira viagem, ou de segunda viagem já. Observa o que você está pondo na cabeça em relação a esse seu filho, tá? Porque uma coisa que pegam muitos pais depois, que alguns ficam até assim, nossa, é entender que o filho, ele é outro. O filho não é o pai e a mãe. O filho não é igual ao pai e a mãe. É ok, Baracho, os pais têm as suas idealizações, têm as suas fantasias. É normal que eles queiram que o filho tenha um caminho, que os filhos pensem desse jeito, que os filhos... E é até normal, porque os filhos vão ter que ter uma referência para poder ver como é que é ser humano, né? Vão pegar os modelos e vão fazer um monte de coisa, vão introjetar um monte de narrativas, mas ainda que introjetem que é necessário ter essa base, mas lá na frente é que eles possam ser eles. Aquele diferencial que mostra que cada um é cada um. Então você que está aí esperando seu filho, observa as suas fantasias, observa as suas idealizações, observa o lugar que você pode estar colocando seu filho e sua filha já antes de nascer, né? Esse lugar vai ser bom para ele, esse lugar vai ser saudável, esse lugar já vai ser um lugar que ele não vai ter lugar nenhum, esse lugar vai ser de um papel que vai ser papel que não vai ser dele. Observa isso. Tem filhos que nem vieram ao mundo, mas que são sonhados, mas já estão debaixo de algumas sentenças já, né? Já estão lascados já vão vir a esse mundo para viver um papel que não são deles. Isso é muito horrível, isso é muito complicado. Então, ó, pais, liberem os seus filhos. O filho não é mãe da sua mãe. A filha não é pai do seu pai. O marido não é pai da sua esposa. A esposa não é mãe do marido. Então, o importante é colocar as coisas nos seus devidos lugares.
né? E se você fica aguardando que alguém ocupe um lugar na sua vida que tira ela do lugar dela, observe isso em você. É interessante observar esse seu lugar aí. Vá buscar ajuda. Não estou dizendo só profissional, mas vá procurar alguém que escute você, para que você possa observar também. Você pode estar perpetuando uma narrativa também que não é sua. E você vai usar o outro para ocupar um lugar que nem dele é na sua vida. Então é interessante isso. Então cada um tem o seu papel, cada um, como fala aquela novela antiga, Direito de Nascer, né? Tem um direito de nascer e tem o direito de ser o papel dela. Esse papel não é meu, é uma narrativa que está adoecendo muitas pessoas. Mas enquanto ainda estamos aqui, debaixo desse céu, dá tempo de ver essas coisas, para que possamos viver aquilo que realmente é nosso. E não estou dizendo que viver o que é nosso é não olhar mais para ninguém, mas é caminhar de um modo mais saudável possível, tá? Esse papel não é meu. Se você falar isso, ainda dá tempo de você correr para o seu papel, sem se achar culpado, sem se achar cruel. É tão somente você ter o direito de viver aquilo que é seu. Nem sabe o que é muitas vezes? Então, presenteie-se em conhecer-se, em ver o seu lugar e o seu papel. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho em mais um Desembaraxando. Você que viu até agora aqui, obrigado. Você que perdeu o começo, volta no começo aqui dessa live, assista. E se você lembrou de alguém, poxa, Baracho, era legal, eu conheço alguém que vive exatamente isso. Tudo é podado, tudo é sabotado, tudo é proibido, tudo é só para os outros e não para si. Então faz ele ou ela assistir. Valeu pelo seu carinho, pela sua atenção. Beijo a você. Tenha um grande domingo e até o próximo Desembaraxando.